Se rende a ti. Os anjos, os céus, todos revelam teu poder. E olha só. E nós, a tua igreja, sabemos que o Calvário foi por nós. Lavada foi, remida foi. Nós, a tua igreja, nos rendemos em adoração e declaramos em uma só voz que és um Deus que ama, um Deus que salva. Erguemos nossas mãos aos céus para declarar que és um Deus que ama, um Deus que salva. Santificado seja o teu nome para sempre, ó Senhor. Quantos foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus? Temos muitos motivos para adorá-lo. Recebe essa adoração, Deus. Recebe as nossas mãos erguidas, a nossa voz, a nossa vida. Cada instrumento é para ti.
O que nós queremos falar nesta manhã é sobre o tema de volta à casa do Pai. E nós vamos tomar como base o livro de Lucas, capítulo 15, versículos 1 até o 10. E eu gostaria de dar um tempo para que você possa apanhar aí a sua Bíblia. E nós então analisarmos juntos o texto da palavra do Senhor, para que nós possamos compreender o que Deus quer falar conosco nesta manhã. De volta à casa do Pai. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. E você também pode ser canal de bênção, levando esta palavra a outras pessoas. E basta você então compartilhar. Compartilhe aí esta mensagem, compartilhe aí esse link, para que você possa contribuir, para que outras pessoas também participem desta palavra. Então eu gostaria que você passasse aí essa mensagem a outras pessoas. Compartilhe aí essa palavra. Certamente Deus estará abençoando grandemente a sua vida e a vida de outras pessoas que também precisam ouvir uma palavra da parte de Deus para alimentar o coração nesta manhã. O nosso tema, então, está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. E nós vamos meditar nele para nossa meditação, para nosso aprendizado nesta manhã. Para que Deus tenha liberdade de falar conosco através da sua palavra. Perdido na casa do Pai.
que anda por aí sofrendo à toa, com raiva da vida e de qualquer pessoa, de cabeça baixa, sem olhar pra frente, envergonhado porque toda hora mente. Cadê aquela boca que falava de amor e as mãos que adoravam ao Senhor e os pés que te... Queridos, a palavra do Senhor nos diz: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: ele recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso, e chegando a casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Amados, a palavra do Senhor nos fala aqui sobre situações que nós poderemos classificar como achados e perdidos. O Senhor Jesus começa nos falando sobre a palavra de uma mulher perdendo uma dracma, quando acha, comemora com seus vizinhos. De um homem, pastor de ovelhas, que deixa 99 para buscar aquela que estava perdida. Analisando esse texto, algumas pessoas colocam de maneira errônea a interpretação bíblica, alegando que o Senhor estivesse falando aqui de alguém que teria abandonado a ovelha no deserto. A falta de conhecimento bíblico, a falta de conhecimento para interpretar os textos bíblicos tem levado as pessoas a ignorar o contexto daquilo que o Senhor tem para nos falar. Quando a palavra de Deus nos diz que um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdeu uma delas, deixando no deserto, ele está falando de uma palavra sobre a cultura, a forma como se cuidava das ovelhas. Eram feitos currais em meio ao deserto para que as ovelhas ficassem protegidas dos predadores. Os pastores cuidavam com muito carinho de suas ovelhas. O texto não está dizendo que ele deixou 99 ovelhas abandonadas, não. É muita ignorância. E quando falamos de ignorância, é falta de conhecimento, não é estupidez. Falta de conhecimento do termo bíblico, no que diz respeito aos pastores tratando as suas ovelhas. E entendemos, queridos, que há uma malignidade, muitas vezes, na interpretação dos textos bíblicos,
para tentar deturpar aquilo que a palavra está querendo nos dizer. A Bíblia diz que o homem, aqui nós colocamos como um pastor de ovelhas. Primeiro, o pastor de ovelhas, quando saía para o deserto, não saía sozinho. Todas as vezes que você vê um pastor de ovelhas, um vídeo sobre pastores de ovelhas, você vai ver que ele tem cães para ajudar a coordenar o pastoreio das ovelhas, e ele tem geralmente, no mínimo um, mas geralmente são mais pessoas ajudando ali. Ele é o pastor e ele tem os seus ajudantes. A Bíblia diz que ele deixou as ovelhas no deserto. E quando ela fala das ovelhas no deserto, ela não fala que ele deixou aleatoriamente, solta. Ele deixou presas, protegidas, guardadas, certamente pelos cães e pelos seus ajudantes. E saiu a buscar a ovelha que se havia desgarrado do rebanho. E o Senhor Jesus fala sobre a dracma perdida. E quando a mulher encontra a dracma que foi perdida, ela tinha 10, perdeu uma, e ela então chamou suas amigas e vizinhos para comemorar com ela, porque ela achou a dracma que ela havia perdido. Ora, a Bíblia diz que ela acendeu a candeia, varreu a casa e buscou diligentemente até encontrar. E achando, convocou as amigas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Amados, quando nós vemos falar sobre a dracma perdida, a dracma era uma antiga moeda, ou medida de peso, para metais e peças preciosas naquela época. Ela correspondia à 8ª parte de um onça, que era o peso antigo usado naquela época, e equivalia a cerca de 28 gramas. Então, era uma porção de alguma coisa que aquela mulher tinha. E ela perdeu a dracma. Mas ela tinha 10. E ela deixou aquela dracma ali, perdida, deixou aquelas 9 ali guardadas, e saiu então a procurar aquela que havia perdido. Nós queremos nesta manhã então falar sobre algumas questões que nós temos observado de pessoas que estão dentro da casa de Deus e estão aparentemente perdidos. Quando nós participamos de um culto de adoração a Deus, nós queremos ver todas as pessoas prontas, participativas, proativas, interagindo, cantando, louvando, aplaudindo ao Senhor, glorificando a Deus no momento certo da sua adoração. E muitas vezes nós temos visto pessoas desanimadas, tristes, preocupadas, assustadas. Nesses últimos dias temos visto muito isso. Muitas pessoas estão assustadas. Tivemos ontem um culto maravilhoso, muitas pessoas louvando a Deus, glorificando a Deus. Mas o que nós queremos, queridos, é que na verdade todas as pessoas estejam totalmente envolvidos com o culto, participando com o culto, adorando ao Senhor realmente. Porque nós queremos falar hoje sobre aqueles que parecem estar perdidos, estando na casa do Pai. São as 99 que estão dentro do aprisco
e muitas vezes em um contexto da palavra estão perdidos, angustiados, preocupados, desesperados, atormentados por notícias, por informações de diversos lados e, para dizer bem a verdade, com tantas coisas que estamos passando nos últimos dias, com esta pandemia, isolamento social, distanciamento social, desemprego, enfermidades, amigos e parentes morrendo. Nós não podemos ficar presos a isto, queridos. Quando nós estamos na casa de Deus é para adorar ao Senhor, é para cultuar a Deus, é para bendizer o nome do Senhor, é para agradecer a Deus pelos livramentos que Ele tem nos dado. E nós temos muitos motivos de sobra para exaltar com alegria o nome do Senhor. A Bíblia nos fala que nós devemos cantar, louvar, adorar ao Senhor, celebrar ao Senhor com júbilo. É assim que o salmista diz que nós devemos nos aproximar do Senhor. Celebrai ao Senhor com vozes de júbilo. Entrai em seus átrios com louvor, hinos e cânticos espirituais. Não podemos ficar perdidos em meio a um problema social, a um caos social. Até mesmo porque se nós estamos na casa de Deus, se nós estamos servindo ao Senhor, e nós estamos ali para adorar ao Senhor, é porque Ele nos deu o livramento. É porque Ele nos deu a graça. E quando nós começarmos a discorrer nesse texto bíblico de Lucas capítulo 15, nós vamos ver que Jesus estava na casa de alguns moradores daquela região que eram chamados publicanos, cobradores de impostos, funcionários públicos. Os funcionários públicos eram tidos como pessoas terríveis, que extorquiam. Eles chegavam em uma determinada casa para cobrar um imposto e cobravam muito além daquilo que as pessoas poderiam pagar ou deveriam pagar. E embolsavam para si os valores que estivessem excedendo aquilo que eles tinham que apresentar ao erário público. Prova disso que quando Zaqueu se converteu, ele disse: aqueles que eu tenho defraudado, eu vou pagar quadruplicadamente. E repartir a metade do que eu tenho com os pobres. Então os publicanos eram tidos por todos como pessoas desonestas, corruptas, portanto, pecadores. E Jesus estava ali no telhado, na laje da casa, digamos assim, conversando com eles. É costume do povo de Israel construir as casas com eirado, com uma laje, e por sobre aquela laje faziam-se uma cobertura de folhas, um terraço de folhas, e por debaixo daquele terraço eles faziam as suas alimentações, suas refeições, e ali eles recebiam também os amigos para alimentar com eles. Jesus estava ali alimentando-se junto daquele povo, conversando, pregando, ministrando a palavra. E de repente passa na porta, na rua, alguns escribas e fariseus. E eles então começaram de lá de fora, lá da rua, a murmurar, e quem sabe até mesmo a gritar: olha lá, aquele que eles falam que é o Messias, ele está comendo com pecadores,
Ele se reúne com os publicanos e pecadores. E eles estão falando que ele é o Messias. E podemos conjecturar aqui que Jesus tivesse então, por um tempo, deixado aqueles ali que estavam ouvindo a pregação da palavra, simbolizando ali as 99 ovelhas, vai até os muros ou a cerca daquela casa e começa então a falar com aqueles hipócritas, escribas e fariseus. Os escribas eram aqueles que escreviam as leis. Os fariseus eram um grupo de pessoas que pertenciam a uma denominada seita conhecida como farisaístas, farisaísmo. Eles eram praticantes do farisaísmo. Jesus então chega ali e começa a falar com aqueles homens. Eles eram um grupo religioso. Os fariseus eram religiosos. Eram judeus que dedicavam a sua devoção total à Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, ou o Pentateuco. Eles surgiram no século II antes de Cristo. E eles faziam oposição ferrenha aos saduceus. Eles criam numa lei oral, em conjunto com a lei escrita, e foram criadores da instituição da sinagoga. No século I, na Palestina, surgiram alguns grupos entre a população judaica, como consequência das diversas interpretações sobre as fontes e os modos de viver a religião de Israel. Nos tempos de Jesus, os mais apreciados pela maioria do povo eram os fariseus. O seu nome em hebreu, Perushim, significa segregados. Dedicavam a sua maior atenção às questões relativas à observância das leis de pureza ritual, inclusive fora do templo. Eles agora estavam criticando Jesus, porque no ponto de vista deles, Jesus, que estava sendo visto por toda a população como Salvador, como alguém que estava semeando boas palavras e fazendo grandes obras de milagres, de restauração, de cura e de salvação, agora estava comendo com pecadores. Simbolicamente, o bom pastor deixou ali 99 ovelhas no aprisco, seguras, elas não sairiam dali, primeiro porque elas estavam bem recepcionadas na casa, e segundo porque elas estavam banqueteando, estavam se alimentando. Jesus então deixa aquele povo temporariamente ali, sozinhos, sem a sua presença, e desce para falar com os escribas e com os fariseus. E aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus começa a falar com eles a parábola do filho pródigo. E coloca para eles ali algumas questões do propósito de Deus com a salvação de toda a humanidade. O filho pródigo, perdido, distante da casa, um jovem que pediu ao pai a sua parte na herança. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles chegou e disse ao pai: me dê a parte da fazenda que me pertence. Dá o que é meu e eu vou me embora daqui. Uma afronta para a sociedade daquela época, que era uma sociedade patriarcal. Havia um respeito muito grande pelos pais.
Mas aquele jovem exigiu que seu pai lhe desse a parte que lhe cabia na herança. E o pai então chamou os 2 filhos, fez ali a contabilidade de tudo que ele tinha e com justiça repartiu entre eles a parte que lhes cabia na fazenda. Digamos, por exemplo, em termos jurídicos hoje, se um pai tem uma propriedade e ela vale ali 100 mil, então 50% é dele mais a esposa e 50% dos filhos. Então digamos aqui, conjecturando, que ele pegou metade da fazenda e dividiu para os 2 filhos. A Bíblia diz que ele dividiu com os 2 filhos. Repartiu entre eles a fazenda, ou a parte que lhes cabia, claro, porque ele teria ainda tempo de vida pela frente. Pedir herança ao pai, estando ele ainda em vida, é a mesma coisa que desejar a morte desse pai. Um certo dia, conversando com um amigo que tem um sítio, ele me disse que o filho dele chegou e disse para ele assim: pai, eu quero um pedaço desse terreno para eu construir aqui uma casa bonita, muito boa, para eu morar aqui no seu terreno. E depois, se o senhor resolver vender esse terreno, aí o senhor coloca à parte o preço da minha casa. Aí o pai disse assim: você quer construir aonde? Ele disse: no seu terreno. Aí ele: no meu terreno, você só vai construir depois que eu morrer. Porque você tem onde morar. E esse terreno aqui é meu. E eu estou vivo. Porque, amados, isso é uma falta de respeito muito grande. Querer tomar posse daquilo que o pai adquiriu, estando ele em vida. Mas o filho pródigo fez isso. Ele pegou do pai a parte que lhe pertencia por direito legal, mas só pertencia a ele por direito legal após a morte do seu pai. Mas ele pediu a herança e partiu. O outro filho recebeu a sua parte como herança, mas continuou morando com o pai na fazenda. Certamente administrava a parte que era dele e ajudava o pai a cuidar da parte que era do pai. E de repente aquele filho que saiu, chamado filho pródigo, pródigo significa esbanjador, gastador. Ele gastou tudo que tinha, ele perdeu tudo que tinha. E de repente, ele estava comendo das alfarrobas que os porcos comiam. As alfarrobas eram um tipo de fruta que era fornecido ao porco como alimentação. Eram árvores, geralmente os chiqueiros eram construídos debaixo dessas árvores, e caíam aquelas frutas chamadas também de bolotas, e os porcos então comiam aquelas frutas. E este jovem perdido passou a ter que se alimentar da mesma fruta que os porcos comiam. E de repente, ele caiu em si e viu que ele estava perdido, tendo um pai amoroso, próspero, zeloso, rico, e que ele poderia muito bem voltar para a casa do pai. E aquele jovem então disse: eu irei ter com meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça-me como um dos seus trabalhadores ou jornaleiros. E a Bíblia diz que ele partiu. Ele estava em uma terra longínqua, uma terra distante da casa do pai. Bem distante. Para aquela ocasião, digamos aí que cerca de 100 quilômetros
100 quilômetros hoje para nós é muito perto, porque nós temos carro, tem os ônibus, tem avião. Em questão de minutos, você pode alcançar longas distâncias. Mas naquela época era tudo a pé ou a cavalo, era muito difícil. E ele não tinha dinheiro nem para pagar alguém para levá-lo de carroça. Ele foi. E diz a Bíblia que quando ele chegou, o pai o abraçou, o beijou e o recebeu gostoso. A Bíblia diz assim que ele o recebeu gostoso, com gosto, com prazer, com alegria, com imensa satisfação. E aí ele disse ao filho mais velho que buscasse lá um bezerro cevado. Disse aos seus servos, os empregados da fazenda, que juntassem ali o povo e que fossem festejar, que haveria uma festa. Mandou pedir que preparasse para ele vestes novas, anéis, calçados, e dizia: este meu filho estava morto e reviveu. O pai agora recebeu em casa um filho que havia esbanjado tudo aquilo que o pai havia adquirido e dado a ele. Mas ele o recebeu como quem estivesse alcançando uma diplomação. Coroou o filho, honrou o filho, recebeu como filho e o trouxe de novo para o aconchego do lar, para ser guardado, sustentado. E agora Jesus estava então ministrando esta palavra àqueles hipócritas, escribas e fariseus, que defendiam o rigor da lei, mas perseguiam a Jesus, que veio cumprir a lei e colocar em ordem a nação de Israel, o povo judeu, para resgatá-los dos escravagistas e resgatá-los do pecado. Trazer a eles a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes, queridos, nós temos visto pessoas assim como os fariseus. Conhecem a palavra, conhecem o rigor da palavra, conhecem o juízo de Deus, conhecem e sabem que vão ter que passar por isso. Para isto, Jesus falou aos seus discípulos, quando ele estava para subir, que ele não os deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e ele disse: ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Os fariseus sabiam o que era pecado, mas eles só queriam defender a lei. Eles liam na palavra, porque no Pentateuco fala sobre o juízo de Deus para aqueles que não obedecem à lei. Conhecer a lei e não cumprir a lei não adianta nada. Aí nós vamos considerar até outras parábolas que Jesus disse sobre o semeador que saiu a semear. Uma semente caiu entre pedras, outra caiu entre espinhos, outras ficaram à beira do caminho. Você tem ouvido a palavra de Deus? Deus tem falado ao seu coração? Existe uma regra a se cumprir? E Jesus veio para nos livrar da condenação do pecado, para nos mostrar que haverá juízo e justiça sobre toda a raça humana. E muitas vezes
temos visto pessoas que estão agindo como aqueles fariseus. Conhecem a palavra e não vivenciam a palavra, não vivem a palavra, não absorvem a palavra. E a Bíblia diz que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre areia. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então eu quero te dizer uma coisa neste dia. Há muitas pessoas que estão ouvindo a palavra, aceitam a palavra, mas não aceitam viver de acordo com a palavra de Deus. Estes são perdidos dentro da casa do Pai. Jesus falou para estes fariseus sobre 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, o pastor que deixa as suas ovelhas no aprisco e sai para buscar aquela que estava perdida. Jesus deixou lá, no eirado da casa, aquela família que estava ouvindo, participando da sua ministração da palavra. Deixou ali as 99 e foi até o portão da casa, até o muro da casa, para falar com aqueles que simbolizavam a uma ovelha que estava perdida, os fariseus. Jesus falou sobre a parábola da dracma perdida. A mulher deixou guardado as 9 dracmas e diligentemente varreu a casa para buscar aquela dracma que se havia perdido. Da mesma forma, Jesus largou lá no tesouro aquelas pessoas e foi buscar os legalistas, aqueles que defendiam especificamente a lei, mas não a cumpriam. E Jesus falou sobre a parábola do filho pródigo, que saiu e esbanjou tudo o que ele conseguiu esbanjar, gastou tudo o que ele tinha recebido, e depois teve que voltar humilde e cabisbaixo até encontrar com o seu Senhor, encontrar-se e confrontar-se com a verdade. É bem verdade, queridos, que a Bíblia não relata o que aconteceu com aqueles fariseus depois de terem ouvido a mensagem de Jesus Cristo. Mas uma coisa é certa: eles ouviram a pregação da palavra. Eles ouviram o que Jesus queria dizer. Queridos, precisamos aprender mais. Precisamos conhecer mais para podermos levar palavra de sabedoria a todas essas pessoas. Eu quero aqui te dar uma orientação. Como ontem tivemos um culto maravilhoso, os nossos irmãos ali glorificando a Deus, adorando ao Senhor. É muito bom ver as pessoas louvando a Deus, entronizando Deus, e estando totalmente ligados no culto. É triste quando a gente está lá no altar, participando do culto durante o louvor, e olhamos para o templo e vemos pessoas caladas, cabisbaixas, entristecidos, preocupados, cochichando umas com as outras, acessando o celular para ver mensagens de redes sociais, desligados do culto. Não fique perdido dentro da casa do Pai. Não fique desligado dentro da casa do Pai. Faça como verdadeiros adoradores. Procure sempre estar na casa do Senhor e sempre pronto para adorá-lo.
E para você que conhece a palavra, que já ouviu a palavra, e ainda se encontra distanciado do caminho do Senhor, não está predisposto a cumprir a palavra, a viver a palavra. A Bíblia diz assim: como purificará o homem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Jesus está de braços abertos para receber você de volta, para trazer você de volta ao aprisco, para trazer você de volta ao reino dele. A Bíblia diz que ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Então, saia do seu comodismo, saia da sua zona de conforto e entenda, querido, que Jesus está pronto, de braços abertos, para recebê-lo novamente na casa do Pai. Deus tem promessa de vitórias para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que o servem. Busque o Senhor. E mais uma vez eu quero te dizer neste dia: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu aprisco. O Senhor te abençoe e te guarde neste dia e te dê um grande dia de vitória na presença do Todo-Poderoso. Um grande abraço do Senhor.